Ela já apareceu em catástrofes, acidentes, mutações que foram imaginadas em super-heróis. Mas também é uma fonte de diagnóstico, cura, possibilidades que ainda não foram totalmente exploradas pelo homem. A radiação causa medo, mas também trouxe vantagens para o ser humano. No Caminhos da Reportagem de hoje, vamos falar sobre como a tecnologia nuclear está presente no dia a dia das pessoas e em pesquisas que prometem avanços. Este símbolo é um alerta. Indica que no local há emissão de radiação que pode ser prejudicial ao ser humano. A gente só usa radiação quando necessária, porque quando o benefício supera o risco. Existem um leque de aplicações da tecnologia nuclear enorme, né? A área médica é um dos carros-chefes, também na área industrial existem diversas aplicações na indústria, uma delas é a irradiação de alimentos. No país nós temos um parque de radiação relevante para a parte de esterilização. Já este é a radura, e se estiver numa embalagem de alimento, significa que passou por um processo de irradiação. Nos supermercados é possível encontrar alguns alimentos assim. Não é benéfico, né? É ruim. Por que o senhor acha que é ruim? Porque tem radiação. Você acelerar a ordem natural das coisas, mas como a tecnologia hoje está na frente de tudo, se interfere no resultado, aí só convivendo com isso, né? Só usando para saber. Eu até imagino que pode ser alguma coisa com agrotóxico relacionado à plantação e o cultivo dos alimentos, mas não sei se é isso. Se prevenir algum tipo de doença, é muito válido saber, né? A irradiação é um processo que submete o alimento a doses controladas de radiação para destruir micro-organismos como bactérias, fungos e vírus, e com isso aumentar o prazo de validade. Nós garantimos que o alimento não vai ter radiação. A irradiação hoje, dada ao alimento, ela é muito pequena e é num prazo muito rápido, sendo que quando esse alimento chega no mercado, ele tem zero de radioatividade ou somente aquela radioatividade natural que existe na natureza. Para inibir o aparecimento de caruncho no feijão, não sei se você se lembra, né, que antigamente tinha uma porção de insetos pretinhos e aí também os lepidópteros, as borboletinhas que está no chá. Então tem muito, se você não irradia, o pessoal utilizava antigamente agrotóxico. E isso é uma carga muito alta mutagênica e cancerígena. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, é um dos locais onde as pesquisas sobre irradiação de alimentos são feitas no Brasil e também onde há um acelerador de elétrons que faz esse processo. Aqui nós vamos demonstrar como a gente faz a nível de pesquisa a irradiação de alimentos. A gente coloca dentro de umas bandejas e a gente coloca aqui numa esteira, onde essa velocidade é controlada em função do feixe de elétrons que sai pela máquina. Aqui no caso nós temos as especiarias, nós temos aqui milho e pitanga, que o acelerador ele tem condições boas de fazer a penetração e irradiação desse material. Durante esse processo, o material está passando debaixo do feixe e ele já pode ser utilizado imediatamente, porque ele não fica radioativo, ele não prejudica a saúde após a irradiação. Essa área aqui é uma área controlada, ninguém fica durante esse processo. Então, através da energia elétrica, ele gera uma radiação de elétrons por onde que vai passar onde que vai atingir esse material a ser irradiado. Apesar das vantagens para a indústria, o processo ainda não é utilizado em larga escala no Brasil. O diretor da Fiesp, Roberto Bettencourt, acredita que a ampliação do uso da irradiação pode mudar os números do setor de fruticultura.
O país é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas aparece apenas como o 24º maior exportador, segundo a Abrafrutas, com dados do Trademap e do Euromonitor. Infelizmente, o Brasil está atrasado. Ela está sendo usada em larga escala no mundo inteiro. A China tem 600 irradiadores, a Europa tem centenas, Estados Unidos também. A quantidade de alimentos irradiados no Brasil é irrisória, porque nós não temos disponibilidade de irradiadores. É muito caro irradiar no Brasil. Então, para que a irradiação chegue aos alimentos, ela tem que ter disponibilidade e um custo mais baixo. Então, isso tem um potencial de aumentar em 10 vezes a exportação de frutas do Brasil. 1.200 pés de goiaba, 1.600 de maracujá. Na área rural de Braslândia, cidade satélite de Brasília, a produção de frutas de Paulo Yuquil é vendida apenas no Distrito Federal. A fruta, depois que ela é colhida, que ela é enviada para o mercado, qual é o prazo dela de validade? Olha, se estiver verdosa, eu acho que uns 5 dias ela aguenta, 5, 6 dias. Verdosa, né? Que ela vai indo, vai madurando, né? Essa variedade. Agora tem mais variedades, né? Existem mais variedades que dura muito mais tempo. De goiaba, variedade de goiaba. O maracujá seria quanto tempo? Maracujá, eu acho que também, maracujá ele dura mais tempo. Uma semana, para um pouquinho mais, uns 10 dias. A região também é conhecida por ser uma grande produtora local de morangos. Em geral, o morango ele tem uma durabilidade menor do que, por exemplo, a goiaba, o maracujá ou não? Sempre é menor, porque o morango deve ser consumido em média de 2 a 3 dias, já começa a estragar. Né? Então, e isso dificulta também a comercialização? Isso, vai depender muito da logística também, do produtor, né? Então precisamos ter hoje... O produtor precisa de uma câmara fria para poder colher e armazenar, porque senão ela perde muito fácil. Vocês já ouviram falar aqui sobre uma técnica, uma tecnologia de irradiação de alimentos? Sim, já ouvi falar por alto, né? Então, mas na prática eu nunca ainda tive acesso. O que a gente ouve falar é uma tecnologia que induz através de moléculas nucleares, alguma coisa assim nesse sentido. Eu estou por fora praticamente. Realmente eu acho que a maior dúvida nossa seria a parte de segurança alimentar, no caso, né? Que a gente não tem uma ideia ainda de como ela pode ser seguro esse alimento. Um ponto importante a gente levantar aqui é o consumidor acaba confundindo um pouco o conceito. A irradiação de alimentos ela não torna o alimento radioativo. Tornar ele radioativo seria contaminar isso não contaminar o alimento. Isso não ocorre com a irradiação de alimentos, né? Então, basicamente, a irradiação é um processo físico, não é um processo químico em que o alimento ele é exposto a uma dose definida de radiação ionizante. O desperdício hoje no CEAGESP é da ordem de 20%, 30%. Então, se nós aplicarmos a irradiação de uma forma muito rápida, nós podemos reduzir o desperdício em 10%, podemos chegar a 15%, 20%. E quero te dizer que grande parte dos produtos importados do agro, como exemplo, alho, são irradiados. A China, que é uma exportadora de alho para o Brasil, irradia antes de embarque. Então, o consumidor já vem consumindo esses produtos. Mas não são apenas os alimentos que podem ser irradiados. Já há usos para a indústria automobilística, por exemplo, que conseguem promover segurança nos carros. Então esse aqui é um cabo de vela ou cabo de ignição de automóvel. Esse aqui é um cabo que não foi irradiado. Agora eu vou pegar aqui, ó, uma das finalidades da irradiação é mostrar o que foi irradiado e o que não irradiado.
Esse aqui que não foi irradiado, ó, ao encostar o ferro de solda, há uma degradação do material. Isso é, ele vai se derreter, nesse caso na temperatura, como você pode observar. Se o veículo, esse cabo não fosse reticulado igualmente, o carro provavelmente pegaria fogo. E também ele entraria em curto por causa dessa situação. Aí depois do feixe de elétrons, que vocês viram lá o cabo, esse aqui já é um cabo que já teve um processamento de elétron e já foi irradiado. E eu vou encostar os mesmos 300 graus aqui, ó. Como vocês podem ver, o cabo é resistente à temperatura. Também ele pode ser resistente a solventes, a ácido, a qualquer outro tipo de insalubre que na instalação, ó. E no próximo bloco a gente mostra como a medicina usa a radiação para diagnósticos e tratamentos e também o uso de reatores nucleares para produzir energia elétrica e até mesmo em submarinos. A gente volta já. Chernobyl, 1986, o maior desastre nuclear da história. Goiânia, 1987, o acidente dos catadores de lixo com o Césio-137. Fukushima, 2011, o último acidente nuclear causado por uma tsunami em uma usina no Japão. Em comum, esses casos tiveram a liberação de material radioativo. A cada 30 anos a gente vê um grande desastre nuclear no mundo. Então, será que a gente vai ter que esperar, né, e contar com a sorte para que essa bomba não estoure no Brasil? Né? Porque a gente vê que as usinas que vêm sendo implementadas, como o Angra 1 e o Angra 2 e a perspectiva do Angra 3, são as mesmas tecnologias daquelas usinas que tiveram os problemas, como Chernobyl e Fukushima. Apesar das maiores fontes de energia no Brasil virem das hidrelétricas, o país também tem uma porcentagem de energia nuclear gerada pelas usinas Angra 1 e 2. A central nuclear é localizada entre os 3 grandes centros de consumidores de energia do país, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Então, por essa proximidade, ela é importante para o sistema elétrico. Ela também é importante porque ela é uma usina de base, ela gera os 2 megawatts o tempo todo. Ela não tem oscilação de vento, ela não tem oscilação solar, ela não tem oscilação de nível de hidráulica. A construção da terceira unidade, Angra 3, com previsão para iniciar as operações em 2026, gera divergências sobre a necessidade de mais uma usina nuclear no país. E os rejeitos nucleares são uma das preocupações. A destinação do lixo radioativo é outro problema que também se perpetua aí por gerações, muitas gerações, colocando em risco não só a nossa geração que está cometendo o erro de apostar nessa fonte, mas também as próximas. Além de outros passivos ambientais, como o aquecimento do mar ao redor dessas usinas, que causam impacto na biodiversidade nessas regiões, a contaminação do solo e das pessoas, né? Tudo que a gente bota para fora da usina é muito controlado. Água, né? Resíduo sólido, nada daqui seja rejeito convencional, rejeito radioativo, o que for, sai sem controle. A Comissão Nacional de Energia Nuclear é a responsável por regular, autorizar, controlar e fiscalizar o uso desse tipo de energia no Brasil. O país tem tecnologia para lidar com os resíduos. Essa tecnologia ela é utilizada pelos operadores da área nuclear e licenciada e fiscalizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear hoje, né? Então, novamente, esse licenciamento, essa fiscalização é feita com base em recomendações internacionais que buscam padrões de excelência para a segurança na gestão dos resíduos radioativos.
Em novembro de 2021, a Alemanha, junto a Portugal, Dinamarca, Áustria e Luxemburgo, assinou uma declaração para excluir a energia nuclear do financiamento da União Europeia, por considerar insegura, insustentável e cara. Eles estão prestes a encerrar, levando em conta que eles têm muito menos potencial solar, eólico e hidráulico do que o Brasil. 120 anos depois da descoberta da radioatividade, falar sobre ela ainda é caminhar por uma linha tênue entre catástrofes e benefícios. Para o aposentado Pedro Cacheta, com a radiação foi possível diagnosticar e iniciar o tratamento contra um câncer no pâncreas. Em dezembro de 2020, houve uma pequena alteração na doença e a gente necessitou fazer algumas sessões de radioterapia. Então fizemos sessão em janeiro, em março fizemos um exame de imagem, não surtiu efeito e a indicação passou a ser uma medicação com radiofármaco, um radioterápico. Na medicina nuclear a gente usa de átomos radioativos, né, para poder fazer imagens do corpo humano, né, das doenças, dos órgãos, ou tratar. Então eu tenho basicamente 3 tipos de radiação. Uma que é como se fosse uma onda eletromagnética que me serve para fazer imagem, é o que está acontecendo aqui nesse caso, né? E outras 2 que são mais agressivas, que onde ela acumula, ela consegue matar células. Então, a partir desse princípio, a gente consegue matar vários tipos de células, na maioria das vezes células malignas. Você pode olhar para o PET-CT, este equipamento que faz a investigação do câncer no corpo humano, e se fazer a pergunta: onde está a radiação? Doutor, em que parte está aplicada a tecnologia nuclear? A tecnologia nuclear, na realidade, não está no equipamento, mas sim no paciente. Para poder fazer esses exames de PET-CT na investigação de pacientes oncológicos, nós injetamos uma pequena quantidade de material radioativo no paciente. Essa radiação é então emitida e o equipamento faz a leitura de onde ela se distribuiu no corpo. E com isso a gente consegue detectar onde está localizado o tumor no corpo do paciente. Ele não representa nenhum tipo de risco para o paciente. A quantidade de material radioativo que você usa, ela é muito pequena, dentro dos limites absolutamente aceitáveis e seguros para o paciente. E a quantidade de fármaco que você usa junto com o isótopo radioativo, ela é considerada dose traçadora. O que é isso? Ela não tem um efeito biológico que possa produzir algum tipo de reação no paciente. No Brasil, 85% da demanda de radiofármacos que são feitos a partir de substâncias radioativas usadas pela medicina é produzido pelo IPEM. Logo que a nossa equipe chegou aqui ao Centro de Radiofarmácia do IPEM, a gente recebeu esse equipamento aqui, ó. É um dosímetro, ele serve para medir a quantidade de radiação que a gente recebe enquanto estiver nesse prédio. Aqui é a cela onde é manipulado um dos radiofármacos. Depois de sair do instituto, ele é enviado para instituições públicas e privadas de saúde de todo o Brasil e vai atender pessoas no diagnóstico de câncer, de problemas cardíacos ou na avaliação da função renal. Em setembro de 2021, o IPEM paralisou a produção por falta de orçamento. Dias depois, a produção foi normalizada com mais verba para a área. O problema na produção de radioisótopos, ele ocorre por uma questão de restrição orçamentária. Não há nenhuma questão técnica. A comissão ela tem a capacidade de produzir radiofármacos nas quantidades demandadas pelo país. Agora, esse reator que está sendo construído aí para suprir essa demanda da produção de radioisótopos, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância dessa construção, desse projeto. O nosso reator multipropósito é um projeto nacional, né? Como a gente já falou, a gente tem um atraso muito grande, porque assim, os geradores, os reatores de produção existem pelo mundo, e o Brasil não tem um reator de produção. O que ele vai ajudar? A produzir e a garantir nacionalmente, tanto financeiramente, você vai reduzir os custos com a importação, tá? Como também garantir a soberania do país na obtenção e na produção de radiofármacos, porque você não vai ter mais que comprar um radioisótopo. O IPEM já usou radiação para a inativação do vírus da dengue, mas o trabalho junto ao Instituto Butantan começou com o Zika vírus.
E a tecnologia nuclear voltou a ser utilizada agora, durante a pandemia do coronavírus, que inclusive é mais sensível à radiação e pode ser inativado com doses mais baixas. Ela conseguiu inativar o vírus, ou seja, o vírus ficou morto, porém toda a estrutura terciária desse vírus foi mantida. Então, aquilo que o organismo reconhece como estranho e, portanto, vai produzir anticorpos ante aquilo, ele vai reconhecer muito melhor esse vírus que foi inativado por radiação, porque ele está morto, mas está íntegro, do que se for feita uma inativação química. Isso foi para a fazenda do Butantan para ser injetado nos cavalos. Então, o Butantan tem uma fazenda que fica a 50 quilômetros, mais ou menos, aqui do Instituto, onde vivem muitos cavalos, né? Que a gente utiliza para a produção dos outros soros. O Butantan produz 12 soros, né? Inclusive um que é antiviral, que é o soro para raiva. E um dos motivos da gente também querer fazer um soro aqui para SARS-CoV. Esse soro produzido pelo cavalo, que é cheio de anticorpos, ele pode ser utilizado em pacientes, principalmente em pacientes imunodeprimidos ou pacientes que têm algum problema de produzir seus próprios anticorpos. Uma vez ele contaminado com o SARS-CoV-2, se for injetado esses anticorpos, esse soro nesses pacientes, ele já vai ter os anticorpos lá funcionando livres para poder inativar o vírus que contaminou o paciente. Os avanços com a tecnologia nuclear no Brasil vão além da saúde. Um projeto de grande porte está sendo desenvolvido no interior de São Paulo. Em Iperó, a Marinha está construindo o reator do primeiro submarino nacional com propulsão nuclear. O reator nuclear é responsável por gerar energia térmica na forma de vapor. Esse vapor vai passar pelas turbinas e geradores elétricos e no final desse processo teremos energia elétrica. Energia elétrica para ser usada de qualquer forma, poderia inclusive alimentar uma comunidade, essa energia elétrica. No caso do submarino, essa energia elétrica vai ser jogada no motor elétrico. Para a Marinha, é fundamental ampliar a frota para patrulhar e defender a Amazônia Azul, o território marítimo com mais de 5,7 milhões de quilômetros quadrados que o país tem direito de explorar. Na costa brasileira, há 230 portos, 95% do comércio internacional é por via marítima. Hoje o Brasil conta com 5 submarinos e tem outros 5 em fabricação. E o de propulsão nuclear pode garantir algumas vantagens. O que acontece é que quando a gente escuta falar de submarino nuclear, pode vir à mente, né, e é comum que aconteça, que as pessoas acham que é um submarino nuclearmente armado. No nosso caso, não. É uso pacífico. Então, a parte nuclear do submarino Álvaro Alberto se detém na parte de propulsão. Então, ele vai gerar vapor, que vai impulsionar turbinas e gerador elétrico, e depois essa energia vai ser transportada para o motor elétrico para dar a sua propulsão. E a grande vantagem é essa discrição, não se revelar periodicamente, ele pode ficar submerso durante longos períodos, e a autonomia, né? Se calcula que o nosso reator será suficiente para 6 ou 7 anos de emprego no submarino, até que haja uma troca. Então, assim, é uma energia densa no reator nuclear. Então, tem essa vantagem de não precisar de tão periodicamente estar trocando o seu combustível, e o reator se presta ao deslocamento. Este aqui é um modelo em tamanho real do futuro submarino com propulsão nuclear brasileiro. Esta é a parte onde ficam as turbinas e o reator que gera energia. Quando for construído, o reator vai ficar ali atrás, protegido por uma parede de concreto, acoplado à estrutura e testado antes de ir à operação no mar. O propósito do LabGene, Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica, que é esse espaço onde estamos, é validar o desempenho do reator, o que acontecerá em breve, né? O reator é o prédio mais à frente que temos aqui, teremos o reator instalado aqui, e validar o arranjo dos equipamentos, né? O que é isso? É provar que o nosso reator miniaturizado cabe num casco que simula o nosso submarino. Então a gente tem que ter a certeza que o arranjo dará para o submarino
e que o desempenho será conforme o calculado. Estruturas tão grandiosas quanto os submarinos passam por revisões periódicas para garantir a integridade. Nos aviões, a fuselagem, essa camada exterior, ou mesmo em peças menores de automóveis, acontece o mesmo. Esta empresa em São Paulo faz exames radiográficos que podem detectar falhas internas em alguns materiais. A radiação ela atravessa o material e se tiver alguma diferença de contraste que possa configurar uma descontinuidade, ela vai aparecer uma diferença de contraste na radiografia. É igual a radiografia que você faz quando você quebra um osso, por exemplo. Entendeu? Você olha o osso, aonde quebrou, o que você vai ver? Você vai ver uma mancha, uma diferença de contraste naquela região. Como algo tão minúsculo como o núcleo de um átomo pode carregar tanto poder e também tanta polêmica, o uso dessa descoberta trouxe catástrofes e curas. Tecnologias avançam e outras são questionadas, mas não há como negar que o uso da radiação mudou a história da humanidade.